Pode melhorar. Imagine o inigualável tambaqui, apreciado peixe amazônico, sem as espinhas mais incômodas. Pois uma pesquisa da Embrapa no Tocantins tenta, pela tecnologia, eliminar as tais espinhas. Desafio que faz parte do primeiro Programa Nacional de Aquicultura, abrindo um potencial enorme de criação de peixe nativo em tanque-rede. Não dê o peixe, ensine a pescar. Mas e se a pessoa já souber pescar? Sendo ribeirinha, a gente sempre pescou, meus pais pescavam. E se a Maria Luísa Silva, o Enoque Ferreira, a Marinalva Moura e o Valdir Assis ficaram impedidos de exercer a profissão? Pois no Tocantins, o ensinar a pescar passa pela multiplicação dos peixes, buscando formar não pescadores, mas piscicultores. A gente sempre fala da agricultura familiar. Aqui o caso é um pouco diferente. Esses tanques pertencem a ribeirinhos, pescadores que perderam o ganha-pão com a formação deste lago, que é uma represa de uma hidrelétrica. E eles foram realocados para cá num projeto do Ministério da Pesca, um projeto de aquicultura familiar. Isso, na verdade, é um assentamento na água. Nós fomos impactados com a represa da água, né, com a barragem. Isso que você vê no Lago de Palmas são gaiolas submersas, montadas, mantidas, geridas e cuidadas pela Associação Bom Peixe. No momento, 14 famílias que toparam participar de um ousado projeto. Desenvolver um pacote tecnológico completo para criar em tanque-rede o tambaqui, um peixe da bacia amazônica saborosíssimo, muito apreciado no norte, mas pouco consumido nas demais regiões. O grosso da produção de tambaqui em cativeiro se dá em terra firme, em tanque escavado, quer dizer, um buraco que você precisa encher de água. São os viveiros comerciais que se proliferam pelos estados amazônicos, como este de Rondônia. Mas pare para pensar, por que não criar o peixe em lugares que já naturalmente têm bastante água, água corrente como lagos, lagoas, represas? Foi esse desafio que aproximou os pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura do pessoal do Parque Aquícola Sucupira, que é o nome deste polo de criação aqui no Tocantins. As duas unidades meio que se avizinham no entorno da capital, Palmas. Nos viveiros internos, nos modernos laboratórios, nos tanques a céu aberto, a empresa já vinha fazendo estudos experimentais com o tambaqui. Os ribeirinhos já criavam tilápia e alguns peixes nativos, inclusive o tambaqui. Para vencer as dificuldades do trabalho em águas livres, acoplam uma engenhosa jangada coberta na estrutura de criação. Assim ancorada, com a ajuda de rodanas, mas no muque, erguem o tanque-rede. Isso facilita muito o manejo, como, por exemplo, enfiar o pulsar na água e separar alguns exemplares para uma pesquisa de engorda. Biometria feita no momento pelo técnico da Embrapa, Tiago Costa, e pela Maria Luísa. Enoque calcula o peso de cada peixe neste lote. 513 gramas a média. E quanto tempo ele tem aqui de tanque? Esse tempo dele aqui está 120 dias. Meio quilo em 4 meses. Isso é bom? É bom sim. É. Temos um desenvolvimento bom. Antes? Ele chegou aqui com meia grama. Antes não alcançavam 300 gramas em 4 meses. Isso aí é que é a pesquisa que está se desenvolvendo, mas eu acredito que seja o melhoramento genético. O peixe que está agora esse é selecionado é só as fêmeas. Como assim? Só as fêmeas vão para a engorda? Quem responde é a zootecnista Flávia Tavares, coordenadora da pesquisa nos tanques rede. A gente está com um experimento em andamento, então, que é o monotamba. O que é o monotamba? A gente está cultivando apenas fêmeas de tambaqui em tanques rede, porque já foi detectado que as fêmeas crescem mais que os machos. Isso é o oposto do que acontece com várias espécies, como a tilápia, de origem africana, o peixe de cativeiro mais consumido no Brasil. Ainda na fase de larva, recebendo o hormônio testosterona, o cardume inteiro vira macho. Com o tambaqui, o hormônio é feminino.
o estradiol para padronizar tudo fêmea. Porque entre os tambaquis, num truque da natureza para evitar consanguinidade, a fêmea amadurece sexualmente bem mais tarde, ganha peso mais rápido. Na lotação, a tilápia está bem na frente, 80 quilos por metro cúbico, o tambaqui 40. Mas já foi possível reduzir o tempo para o abate. Nós conseguimos melhorar, ele levava 12 meses, né? Com a pesquisa da Embrapa a gente importou para 9 meses. A cada experimento a gente vai melhorando, sim. Se eu quero saber como está o meu estado de saúde, eu faço um check-up. E aqui me surpreende saber que peixe também faz check-up. Neste laboratório a gente acompanha agora a coleta de sangue de tambaquis para gerar exames como o de hemograma, por exemplo. A coleta é igual de humanos, igual de animais domésticos, o processamento também é muito similar. A veterinária Patrícia Ronda se especializou em hematologia de peixes. Ficou craque em pegar a veia de primeira, sim. Ela explica que pelo hemograma é possível detectar, por exemplo, doenças provocadas por parasitas que infestam cardumes confinados. Tem alguns parasitas que, pelo seu método de fixação, de alimentação, eles provocam uma anemia severa nos peixes. Pelo exame de sangue, é possível avaliar a resposta do cardume às modificações propostas pelos pesquisadores nas rações comerciais. Eles testam dietas específicas para o tambaqui. Olha, tem também exame de ultrassom, mas com outra finalidade. É para uma avaliação morfológica que, no futuro, poderá trazer uma grande diferença na criação comercial de tambaquis. Procurar agulha em palheiro talvez seja mais fácil do que o veterinário Leandro de Lima e a estagiária Isabela Monteiro estão fazendo nesta tenda de manejo, erguida num corredor dos tanques. É um exame de qualificação com animais pesando já entre 6 e 7 quilos. Os peixes deixam momentaneamente o viveiro para um escrutínio que o ultrassonografista descreve assim. Ver se eles têm ou não indícios da presença de espinhas em Y no lombo dele. Espinhas em Y. Leandro tenta fazer com que eu veja uns resquícios espreguiçados na tela do ultrassom. Não consigo distinguir. Só fui entender do que se trata quando me mostraram uma banda de tambaqui assado e na parte que seria do lombo começaram a desvendar espinhazinhas bifurcadas assim, no formato da letra Y. As espinhas em Y, na verdade, não são espinhas propriamente dito, elas são tendões calcificados. E conforme o metabolismo do animal e a oferta e a ingestão de nutrientes, pode haver inclusive uma regressão dessas espinhas. Pausa para irmos ao ambiente natural dos tambaquis, os rios da região norte. Depois do pirarucu, é o segundo peixe de escama mais pesado da América do Sul, pode chegar a 40 quilos. É um peixe calmo, come frutas e sementes, plâncton. Pois a pesca gananciosa quase levou ao esgotamento dos estoques naturais de tambaqui na bacia amazônica. Os criatórios é que cuidam de abastecer os mercados nortistas, como a Feira Manaus Moderna. Aqui, dezenas de peixarias têm no tambaqui o seu principal produto. É o peixe mais gostoso do Amazonas. Dona Meneana Figueiredo representa com entusiasmo os manauaras, os brasileiros campeões no consumo de peixe, e se derrama pelo tambaqui. É muito maravilhoso. Cozido, assado, frito, escabeche, ele pega um tempero bem. Faz parte da cultura dos povos indígenas. Quem puxa a linha ancestral de consumo é Saterê Munduruku, da comunidade Parque das Tribos, bairro afastado da cidade de Manaus. Ela tempera o tambaqui só com sal e limão. Desbasta o talo de uma folha de bananeira e envelopa o peixe. Leva para a churrasqueira e em pouco tempo fica tostadinho e desmanchando na ponta da colher assim. Um regalo para ser saboreado em família com molhos de pimenta e farinha. Não sobra. Esse é o tambaqui criado, hein? O tambaqui virou prato bandeira na região. Está no cardápio dos restaurantes e é comida de rua. Nesses quiosques, ele é exposto em chamativos tabuleiros. Mas olha o detalhe que chama atenção na lousa aí atrás.
é tambaqui sem espinha. Nas peixarias, você pode ver o trabalho das facas para retirar um naco grande do lombo do tambaqui, justamente onde se alojam as tais espinhas em Y. Isso é dispensado para evitar que alguém se engasgue. Porém, perde-se parte preciosa do dorso. Grosso modo, pode-se dizer que o filé do tambaqui é desprezado. Pois será uma mina de ouro para os ribeirinhos do Lago de Palmas se os pesquisadores concretizarem o sonho de desenvolver um tambaqui sem as tais espinhas. Nós não estamos nos referindo à coluna e às costelas dos animais, que isso não podia ter alteração, né? Que isso é de sustentação. Nós estamos trabalhando na possibilidade de redução ou eliminação das espinhas em Y por meio da edição genética, um ciclo de produção menor, e aí a gente teria maior viabilidade. A seleção genética precisa ser muito criteriosa para evitar a chamada erosão genética, defeitos por consanguinidade, enfraquecimento dos organismos. Para garantir a variabilidade, aqui nesta área mais afastada, mais protegida da Embrapa de Palmas, foi construído um grande conjunto de tanques. Eles abrigam dezenas de famílias de tambaquis. É o chamado banco de germoplasma, um estoque biológico do peixe. A gente está agora identificando os genes responsáveis pela calcificação desses tendões que formam as espinhas em Y. E aí, quando a gente identificar o gene principal dessa via, a gente vai nocautear esse gene, que aí não vai haver a formação das espinhas em Y. É uma coisa que está sendo feita nos países de ponta de aquicultura. A veterinária Fernanda O'Sullivan, junto com outros pesquisadores, foi aprender fora. Ela mesma passou 1 ano e meio na Noruega. Aprendeu técnicas para mexer no DNA, nos ovinhos recém-fertilizados, para apagar a informação genética das espinhas. A expectativa é de que até o fim do ano esse importante passo seja dado. Nós não temos no Brasil um programa de melhoramento de uma espécie nativa de peixe. Então, o que a gente espera é que haja um fortalecimento da aquicultura nacional. O peixe chegue na mesa do consumidor, né, mais barato, mais saudável, né, e que ainda assim atenda todos os requisitos de sustentabilidade ambiental. E que melhore a vida dos ribeirinhos do Parque Aquícola Sucupira. Experimentando rações reformuladas e novas práticas de manejo, eles dão uma mão no avanço da ciência e a pesquisa dá um empurrão e tanto na produção. Desfrutam de uma bela paisagem. E aqui é maravilhoso. Maria Luísa tem até o gosto de balançar o pezinho na água, mas vivem aqui de um jeito que não é o que parece. A gente não tem uma linha de crédito, aqui nós temos a lâmina d'água, mas nós não temos a área seca. Assentados na água, mas sem terra. Essa é a condição. Cada ribeirinho tem 300 metros quadrados de lâmina do lago e o grupo todo acampa num beco sem asfalto, sem luz. Espaço para o barracão de tralhas, o depósito de ração e um amontoado de barracos, a maioria de material recolhido pelas ruas, servindo de precárias moradias improvisadas. É sua casa aqui? É minha casa aqui. O senhor dá licença? Pois não, senhor. Fique à vontade. Então tudo isso impede de ser uma vida com dignidade. Mesmo os que têm residência fora e longe precisam de uma acomodação aqui por causa da grande demanda na criação. Quantas horas por dia vocês têm que dedicar aqui? Às 12 horas. É ração de 4 a 7 vezes por dia. E tem dia que o vento levanta marolas perigosas. O tanque desse marola não suporta, ele arrebenta, afunda, os peixes vão embora. Há que se ter vigilância constante, senão é roubo na certa. E há que se combater enfermidades. Dá uma doença e a gente precisa ficar cuidando, dar banho no peixe para ele resistir, não morrer. E tem a falta de lucro. Eu teria que produzir ao ano 48 toneladas, estou conseguindo produzir 27 toneladas ao ano. Está só sobrevivendo, eu estou, como diz assim, comprando almoço para vender na janta. Estima-se que o Lago de Palmas tenha um potencial de produzir anualmente cerca de 90 mil toneladas de peixe em tanque-rede. Por enquanto, o que o Parque Aquícola Sucupira alcança é muito pouco.
não chega a 100 toneladas por ano. Já chamamos autoridades, já fomos a Brasília, motivar o Estado para desenvolver políticas públicas para que isso aqui avance. Nós precisamos dessa visão de gestores que enxerguem esse potencial para a nossa região. Uma escultura no prédio da Embrapa, aqui, obra da muralista do Cerrado, Bruna Moreira, sugere: a proposta está lançada. Que novas mãos, novas ajudas se solidarizem com o projeto para que o sucesso não demore a cair nessa rede.